Começou a preparação aqui do trabalho, tá uma loucura, todo mundo fantasiado, tem Smurfette, Homem-Aranha, tem Drácula, tem Mavis de Hotel Transilvânia, tem as princesas também, tá uma loucura total. Mano, vai ser bom o trabalho, vai ser bom o trabalho. Eu tenho fé esse ano, tenho fé. Oi, gente, tudo bem? Nós estamos, assim, perto do trabalho, eu tô muito ansiosa, vai ser muito legal. Ó, eu sou a Mônica. O que você aprendeu com o trabalho, fazendo o trabalho? Assim, foi bem legal o trabalho em grupo. Nós aprendemos sobre os artistas, a Wanda Pimentel, Maurício de Souza. Foi muito legal. Eu sou o Arthur Vidal e hoje estou aqui de Menino Maluquinho para o nosso trabalho trimestral que iremos apresentar hoje, dia 21 de outubro. Bom, temos várias equipes para apresentar sobre vários temas, principalmente a nossa turma do 7º ano, que irá apresentar sobre vários artistas. Um exemplo é a minha equipe, que é apresentada sobre Giraldo e Roy Lichtenstein, um artista do movimento pop art. Algumas outras equipes que apresentarão sobre Maurício de Souza e vários outros tipos assim. Aí alguns almanacs do Menino Maluquinho. Avaliando vocês hoje, o professor Fábio de Geografia, Esther de Espanhol, Alfredinho de Matemática, Ivan aqui, né? E a equipe pedagógica que vem, eu aqui, Tia Su, daqui a pouco a professora de arte está chegando também. Ontem a professora Jaqueline veio no finalzinho. Então, vocês são acompanhados ao longo do trimestre. O nosso trabalho é sobre haikai. Para quem não sabe o que é o haikai, é um poema de poucas linhas. A gente teve um artista muito bom, que é Cândido Portinari. Primeiro, eu vou começar falando sobre quem foi Cândido Portinari. Cândido Portinari foi um artista muito conhecido por usar o modernismo. O meu haikai é sobre o legado. Tinta na tela, a memória não se cala. Portinari vive. O meu haikai vai ser sobre o Brasil. Brasil. Arte e cores. Arte que transforma. Dor, fome, sonho e paz. O meu é sobre a infância no interior. Terra vermelha, meninos com pernas grossas, o sol de Brodowski. Agora eu vou estar lendo haikai em espanhol, que retrata sobre as cores brasileiras. Cores brasileiras. Café de la plantación, la paleta del trabajo e o orgulho nacional. Esse foi o nosso trabalho. Embora ela não tenha participado da Semana de Arte Moderna em 1922, ela teve uma das maiores representações. Pincel e perfume, cores surgem do silêncio, o vento respira. Luz, mar, pinturas pintadas, Monet. Bruma do lago, calmaria chama nomes, rosas memoram almas. Agora eu vou falar o haikai, poema inspirado O Nascer do Sol. Sol nasce em borrão, barcos entram na névoa, um momento fugaz. Eu vou falar o meu sobre Van Gogh, pintor incompreendido em vida falha e loucura, brilhou depois. E esse foi o nosso trabalho. Eu irei falar da influência de Jack Kirby no mundo hispânico. Ele influenciou vários artistas hispânicos de vários países, como México e Argentina, tendo vários artistas que inspiraram seus traços e o modo de criar histórias. Marcado por humor, traço característico e crítica social. Ele também tinha uma grande capacidade e única de dialogar com as crianças sobre temas complexos de forma leve e divertida, sendo um dos autores mais aclamados da literatura brasileira jovem e infantil. Na década de 1960, lança Átila. Trabalha por 8 anos no jornal Última Hora e em 1968 lança Átila. Você é um bárbaro. Uma antologia dos cartões. Ele faleceu em agosto de 2025. A Pixar, ela foi fundada em 3 de fevereiro de 1986. Mas a Pixar, antes, ela tem uma grande história. Para começo de conversa, ela era uma divisão da Lucasfilm, a produtora de Star Wars, onde ela era focada em fazer efeitos especiais. Só que a computação gráfica daquele tempo era muito tosca, para falar a verdade.
Então, o Ed Kaczmarski e o John Lasseter começaram a evoluir mais a computação e acabou custando muito para a Graphic Groups. Então, ela queria encerrar para a Lucasfilm, que foi muito caro. Então, ela queria encerrar com a divisão. Só que ela queria vender. E quem acabou comprando foi o Steve Jobs, que tinha a intenção de usar em Culver City, na Califórnia, que os funcionários eles já tinham experiências com animações. Por causa que antes de nascer a Sony Animation, tinha a Sony Pictures só, que é de filme com pessoas. Daí, os funcionários eles já tinham experiências com efeitos visuais. A gente vai falar sobre a DreamWorks Studios Animation, quer dizer, a DreamWorks começou como o nome DreamWorks Pictures. Ela foi iniciada em 1994 e foi iniciada por 3 grandes nomes. Foi Issei Pierre, Jeff Keberg e David Gray. Não se apegue à pronúncia, porque provavelmente vai estar errado. Mas as primas do Estúdio Ghibli. Então, como o Estúdio Ghibli ele era um estúdio um pouquinho menor, sabe? Ele era menor comparado aos outros, e com o sucesso que ele estava fazendo, o estúdio estava começando a ficar um pouco limitado, né? Por causa do sucesso. E aqui eu vou falar sobre o contexto. O nosso cordelista, que o nome dele é Thiago Ferreira de Araújo, ele nasceu dia 24 de junho de 1878 e morreu dia 29 de junho de 1967. Ele, conhecido hoje como Cego Aderaldo, ele teve o seu destaque por seu raciocínio muito rápido e também das suas rimas. Nós vamos falar sobre um cordelista que não é assim muito famoso, que se chama Fábio Sombra. Como eu disse, esse cordelista ele não tem muitos assuntos sobre ele, por conta que ele não é tão famoso assim. Mas ainda assim a gente conseguiu extrair uma boa parte de conteúdo para apresentar para vocês sobre esse cordelista. Então, o nosso cordelista é o Silvino Pirauá de Lima. A gente vai contar um pouquinho da história dele aqui para vocês. Bom dia, gente. O Silvino Pirauá de Lima, ele é um grande poeta, contador e também é um pioneiro da literatura de cordéis do Brasil. Ele nasceu na Paraíba e ele é conhecido, um dos maiores nomes popular do Nordeste por conta dos seus cordéis. E ele se inspirava, os seus cordéis, sobre a cultura nordestina. Uma coisa que ele fazia nos seus versos era bem sofisticado, porque os seus cordéis, os seus versos, eles tinham vários temas. Então, era muito legal porque ele abordava várias coisas em um verso só. Agora eu vou falar sobre as características e os feitos dele. Apesar de Silvino não ser um nome assim tão conhecido na literatura de cordel, ele foi muito importante, principalmente pelo pioneirismo. Ele foi o primeiro, ele foi tido como iniciador na aplicação de romance nos versos de seu cordel. Cordel, o assunto do nono homem, a gente vai falar sobre Leandro Gomes de Barros. O paraibano Leandro Gomes de Barros nasceu no dia 19 de novembro de 1865, né, numa fazenda chamada Melancia, lá no município de Pompal, na Paraíba. A infância de Leandro Gomes de Barros foi marcada pela perda de seus pais ao mesmo tempo, e a mudança para a casa da família do seu tio padre, que se chamava Vicente Xavier. Na capital pernambucana, ele montou uma tipografia a fim de publicar seus folhetos, onde eram impressos na sua própria residência ou nas tipografias de Recife e da Paraíba. Essas são as principais obras, como O Cavalo que Defecava Dinheiro, A Donzela Teodora, Juvenal e o Dragão, História da Princesa da Pedra Fina, Uma Viagem no Céu, A Seca do Ceará, O Sofrimento de Alzira, Antônio Silvino, o Rei dos Cangaceiros, Batalha de Ferrabras com Oliveiros e Martinhos de Genoveva. Leandro Gomes Barros faleceu dia 4 de março de 1916, vítima de um aneurisma. Após a sua morte, ele teve suas obras vendidas para o João Martins de Atraite, que ofuscou a sua
que ofuscou o seu conhecimento como autor, né?